dia, meus queridos amigos e irmãos. Sejam bem-vindos ao Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de Deus nosso Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Hoje continuaremos no livro de Romanos. Veremos o capítulo 7, nos versos 7 ao 13. Romanos 7, versos 7 ao 13. Assim diz a santa e maravilhosa palavra do Senhor. Por acaso, estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos e justos e bons são seus mandamentos. Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Aleluia. Então nós vemos aqui que a lei de Deus expõe o nosso pecado. A lei de Deus mostra o nosso pecado, né? O certo sempre expõe o erro. A luz expõe as trevas, dissipa as trevas. É como uma pessoa que está doente, está feliz e não sabe que está doente. Ela está feliz, mas tem uma doença e ainda não descobriu que tem uma doença. Não se manifestou os sintomas. E a pessoa está feliz, então ela decide ir no médico fazer uns exames. Então ela descobre que ela tem uma doença, um câncer, uma doença terminal. Está infectada por algum vírus perigoso, né? Então aí vem a tristeza. Aí vem a tristeza. Então o laudo, mostra a doença. A lei mostra o que há de errado em nós. Todo ser humano se acha bom, todo ser humano se acha justo. Eu pago as minhas contas, eu sou um bom marido, eu mereço ir para o céu, eu sou um bom cidadão. Mas se nós compararmos com a justiça de Deus, com o caráter de Deus, o padrão moral, a lei é o padrão moral, a transcrição, é o caráter de Deus escrito, para que o ser humano consiga identificar a sua miséria, consiga identificar o seu caráter corrompido, consiga identificar os seus pecados. Ele falou que eu não sabia o que era pecado antes e vivia tranquilo. Tranquilo como? Tranquilo, mas praticando coisas vergonhosas, que a gente se arrepende hoje, que acabam em morte. Então, quando você conhece a palavra de Deus, conhece a lei de Deus, você vê o que é o padrão, como você deveria ser e deve ser. Então você vê que você não está tão bom assim. Você não é bom como você achava. Ele diz que não saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas quando ele tomou conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida. O pecado ganhou vida. Você descobriu, ganhou vida, era pecado. O que você estava fazendo, sua vida de pecado, era pecado. Não é porque não era pecado, era pecado.
porque você estava transgredindo a lei. Só que você não sabia que era pecado. E fazia isso com alegria, sem preocupação. Só que agora ganhou vida dentro de você, o pecado. Você agora sabe, isso agora começou a despertar você, incomodar você. Você não sabia que estava doente, agora você sabe que está doente e que vai morrer se continuar, se não fizer um tratamento, se não passar por um tratamento. Enquanto você não sabia que estava doente, você estava vivendo feliz, continuava bebendo, fumando, fazendo o que queria, né? Só que agora você descobriu que você está todo lascado por dentro e não sabia disso. Está todo doente, infectado. Tem alguns meses de vida, se não tratar. Tem algo te comendo por dentro. Agora começou a ganhar, o pecado ganhou vida. Agora você já, se você beber, você vai falar, nossa, e o meu fígado? Vou fumar, mas nossa, meu pulmão está todo estourado, eu não sabia. Não, mas eu tô doente. Então você começa a se preocupar agora. Agora você sente a necessidade de um tratamento, de uma cura, né? Infelizmente, muitos preferem ignorar o conhecimento. Mas isso não muda o fato. Eles estão doentes, estão condenados pelo pecado à morte eterna, até que aceite o tratamento, que é a justificação e a santificação. Esse tratamento, né, só pode ser eficiente, só pode funcionar, só tem um tratamento, é Cristo Jesus. Foi esse tratamento que Deus, o Pai, colocou para que o ser humano fosse tratado dessa doença terrível, desse vírus do pecado. Tem um texto que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Opa! Então não adianta você não querer conhecer. Não, eu não quero conhecer porque aí eu não sou responsável por isso. Mas ele diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Em outras versões, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, por mais que você reconheça ou não o seu pecado, né, esse pecado está acabando com a sua vida, esse pecado está envergonhando você, esse pecado está te afastando de Deus, esses pecados estão te levando à morte e ao sofrimento. Ah, mas eu achava que era certo, mas eles te levam ao sofrimento e à morte eterna. Então, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, não adianta você não querer saber a doença. Ah, não quero fazer exame, não, porque aí eu vou descobrir que eu estou doente, eu vou ficar triste e vou ter que ir no hospital, ter que tomar remédio, não quero isso não. Isso não vai te curar. Você vai morrer doente, você vai morrer. Você vai piorar a cada dia sem esse tratamento. Você vai morrer em seus pecados se você não descobrir o que é pecado, se você não se aprofundar no estudo das Escrituras e descobrir o que é pecado. E para isso a lei de Deus nos mostra o que é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Tudo que é contrário à lei é pecado e destrói o homem. Não é porque Deus quer mandar. Ele colocou porque é o que destrói o homem. Por que destrói o homem? Porque afasta o homem da presença de Deus. E a presença de Deus nos dá vida. E o afastamento de Deus nos leva à morte. É simples assim. Não é que Deus abandona o ser humano. É o ser humano que escolhe se afastar de Deus. Se afastar da vida. Foi pelo sopro de Deus que o ser humano tem vida hoje. Então, olha de onde vem a vida. Vem de Deus, através de seu Filho Jesus. E quando nos afastamos de Deus e de seu Filho Jesus, nós estamos rejeitando a própria vida. Nós estamos violentando a nossa própria alma. Então, outro texto também diz que Jesus fala, né? Vós não quereis vir a mim para ter vida. Nós sabemos disso. É através de Jesus que nós podemos ter vida, podemos ter a felicidade verdadeira, a paz verdadeira. Nós sabemos isso, até mesmo os ímpios, que já ouviu um pouco sobre Jesus, sabe
que ser cristão, servir a Cristo, é uma vida segura, é uma vida pacífica, é uma vida de paz, que Deus é bom, que Deus protege, que Deus alimenta. Eles sabem disso. Eles têm visto muitas bênçãos de Deus sendo derramadas, inclusive sobre muitos que não merecem. Porque Deus faz chover sobre os bons e sobre os maus. Na própria natureza manifesta a misericórdia do Senhor Deus. Mas mesmo assim eles não querem vir a Jesus para ter vida, o nosso único Salvador. Por quê? Porque está em oposição. Não tem como eu vir a Cristo, não tem como eu receber o tratamento de Cristo, a salvação em Cristo e continuar com os meus pecados e continuar sendo um filho desobediente, transgredindo a lei de Deus. Né? Porque Jesus mesmo diz: se vocês querem permanecer em mim, obedeçam os meus mandamentos. Assim como eu obedeço os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Não tem como permanecer com Cristo e viver uma vida de pecado e desobediência. Nosso Papai do céu é santo. E seu Filho amado Jesus é santo. E é essa presença dele que nos traz vida física e nos traz vida espiritual. Infelizmente, o homem natural ele não ama a Deus. A nossa natureza é contrária às coisas de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus, é contrária à lei de Deus. Os nossos desejos naturais da nossa carne está infectado pelo vírus do pecado. Nunca obedeceu à lei de Deus, não tem vontade de chegar-se a Deus. Nós gostamos de prazeres, de diversões, entretenimento, paixões, emoções. É isso que a carne quer. E por mais que você se ache bom, você vai ter algumas tendências que exatamente que te levam para o pecado. Não é natural o homem amar a Deus e querer buscar as coisas de Deus. É Cristo em nosso coração que desperta, acende essa luz dentro de nós, que é o seu Espírito, nos convidando para receber vida, nos convidando para receber cura. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Eu curarei você. Eu consolarei você. Eu alimentarei você com o pão do céu. Jesus está insistindo. É um médico na sua porta, batendo na sua porta. Deixa eu entrar. E você fingindo que não está escondendo ali, que não tem ninguém em casa. Sabe como aqueles cristãos batem na porta, querem te oferecer uma mensagem, um folheto, e você se esconde para fingindo que não tem ninguém em casa? Com certeza alguém já fez isso, né? É Jesus batendo na porta do seu coração, querendo curar você. É porque o homem natural, ele não vai até Jesus com a sua natureza. A não ser depois que ele conheça a sua deficiência. A não ser depois que ele entenda que está numa situação terminal, que está infectado pelo pecado, está caminhando para a morte. E quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, né, é o Espírito de Cristo, através da lei. A lei mostra o pecado. Então o Senhor nos mostra a lei, que expõe o nosso pecado. É como se fosse um espelho da alma. Nós só podemos ver o externo, mas a lei mostra o padrão moral que o ser humano foi criado e que deve alcançar pela graça e o poder de Deus, através de Cristo. E quando você olha para a lei, você vê que você está bem diferente do padrão e que precisa de mudanças urgentes. É como se fosse um espelho da alma. Você consegue comparar ali com o seu interior, com a sua mente. E você vê que você não está de acordo, que o ser humano não anda de acordo. E você clama então a ajuda de Deus. E Deus então envia o Espírito do seu Filho para transformar o coração, matar essa natureza e produzir um novo homem em cada um de nós. Então o homem natural não ama a Deus, mas Deus ama o homem.
E Deus deu a lei para mostrar a sua doença mortal do pecado. Então muitos querem rejeitar a lei, mas sem o diagnóstico, né, você nunca vai saber que está doente, né? Ele nos deu a lei para mostrar essa doença mortal, que é o vírus do pecado. E também nos deu a cura, que é Jesus, seu Filho amado. É a cura, a nossa única cura, nosso único antídoto. E muitos rejeitam, não querem vir a Cristo. Escolhem seus prazeres, escolhem permanecer na doença e na morte. Escolhem viver uma vida tão curta como essa. Que logo quando começamos a melhorar de vida, já começamos a envelhecer, começamos a vir as doenças, começamos a sofrer mais ainda e começamos a morrer. O homem não foi criado para viver esses 70, 80 anos. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas o pecado quebrou isso, nos contaminou, nos trazendo a morte. Mas através do seu Filho Jesus, nós recebemos a oportunidade de termos novamente a vida, e a vida em abundância, de viver eternamente com a família celestial. E a lei, essa lei, os 10 mandamentos, que muitos tentam mudá-la, muitos tentam, esse mandamento eu não gosto, esse eu não gosto, não, esse não precisa mais, esse aqui era para os judeus, esse aqui era para o povo lá do outro país. Essa lei que as pessoas estão rejeitando é a mesma coisa de tapar o seu olho. Não quero ver. Você vendo ou não, está diante de você, está na sua carne. Então é tolice você tampar o olho, arrancar os seus próprios olhos para não ver as coisas que estão acontecendo, a realidade das coisas. Então essa mesma lei que eles rejeitam, essa lei, a palavra de Deus diz que é santa, ela é justa e boa e nos mostra a necessidade que temos de um Salvador. Ninguém vai achar que precisa de Jesus se não conhecer a lei de Deus. Né? Somente o Filho de Deus pode nos salvar e nos santificar. Somente o Jesus pode nos curar dessa doença e nos dar vida eterna. Porque esse foi o meio. Gálatas capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz: e porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que por meio dele possamos clamar: Abba, Pai. Olha só, quem foi enviado ao nosso coração? O Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito que é santo, é o Espírito Santo de Cristo. Não o outro Espírito que foi enviado ao seu coração. Foi o Espírito do seu Filho, o Espírito do Filho de Deus. Filipenses 1,19 diz assim: pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, vem a nossa libertação. Pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O Senhor, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. E o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios. Outro texto diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. E Romanos 8,1 diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus nos convence do pecado, Jesus nos mostra como o padrão que deveríamos, através da sua lei. A sua lei é a expressão do seu caráter. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e de seu Filho. Nós tínhamos a imagem, nós éramos parecidos fisicamente, fomos criados parecidos com Ele. E também o nosso caráter era idêntico, era semelhante ao dele. Então, olha só a degradação. Hoje nós não conseguimos por nós mesmos obedecer à lei de Deus. Nenhum homem, por causa da nossa natureza contaminada, por causa da fraqueza da nossa natureza humana.
Então Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. Aí com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Mas para quê? Para viver e continuar no pecado? Claro que não. Paulo diz, né? Ele diz, para que agora, né? De modo que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas seguimos o Espírito, e assim possamos cumprir as justas exigências da lei. Romanos 8, verso 4. Então, é Cristo Jesus que Deus envia ao nosso coração, o Espírito de Cristo, do Filho dele, né, que nos capacita a vencer o pecado, nos tira da escravidão. Jesus morreu, sofreu, ressuscitou, né? Sofreu, morreu, ressuscitou para nos libertar. Os judeus achavam que era do jugo romano, né? Mas eles estavam enganados. Jesus fez tudo isso para nos libertar do poder do pecado. E o que é pecado? A transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Então, Jesus fez tudo isso para nos dar poder, para nos capacitar a cumprir a lei de Deus, as justas exigências da lei de Deus. Romanos 8, verso 4. Cumprir a lei de Deus. Porque ele diz que obedece os mandamentos de Deus e permanece no amor do seu Pai. E nós também devemos fazer a mesma coisa, porque ele é o nosso modelo, né? E nós precisamos, então, se amamos a Deus, se queremos ser salvos de verdade, não é só crer. Quem crê, obedece. Até os demônios dizem que crê, né? Crê e que estremece, tem medo, porque ele sabe que Deus existe, sabe que Jesus existe. Mas não crer é confiar, crer é se entregar a essa obra maravilhosa. Crer é entender e acreditar que falar, ó, se a palavra de Deus está falando que eu sou doente, que eu estou doente e que eu preciso de um tratamento, e ela me oferece um tratamento que é Cristo Jesus, através do Evangelho, eu preciso, eu quero ser tratado. E você será curado de todo pecado, mas você precisa aceitar do jeito que Deus te ofereceu esse livramento. Você precisa de um tratamento. Você precisa aceitar Cristo Jesus como seu único Salvador. Então não haverá nenhuma condenação contra você. Mas até lá todos estão condenados e destituídos da glória de Deus. Todos estão condenados. Porque todos estão infectados pelo pecado. Não há cura fora de Cristo Jesus. Jesus, através do seu grande sacrifício, ele nos justifica, nos torna justo diante do Pai. E não só isso, ele também nos santifica pelo seu Espírito. Ele habita no nosso coração quando nós abrimos o coração para ele. E essa habitação, essa presença nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia a toda a verdade e nos transforma, nos molda o caráter ao caráter de Deus, nos regenera. Lembra como nós fomos criados? A imagem e semelhança de Deus? Esse é o processo. Jesus estará mudando, moldando o nosso caráter, restaurando, criando um novo caráter em nós e mortificando aquela natureza. Para isso, nós precisamos deixar Cristo trabalhar em nós, negar as nossas vontades. Porque o que atrapalha a obra de Cristo é o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é quando Jesus abriu as portas para você, te convidando a conhecer o Evangelho. Você aceita Jesus? Então, você agora tem um poder de Cristo para escolher se quer se entregar totalmente a Cristo, quer ser tratado ou quer continuar doente, fazendo as suas vontades. Não, estou assim mesmo, vou continuar assim, eu quero morrer. Então, boa sorte.
o final já é certo. É condenação e morte eterna, porque esse é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte e a morte eterna. A escravidão até chegar à morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus, né? É a santidade que resulta na vida eterna. Glória a Deus. É através de Cristo Jesus que nós recebemos esse presente maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser iluminado pelo Espírito de Cristo. Que você comece a enxergar a lei de Deus da maneira que realmente ela é. Aqueles que não gostam da lei de Deus não gostam do caráter de Deus e de seu Filho. Então você não pode mudar o caráter de Deus. O caráter de Deus é imutável. Você viu que a lei é santa, justa e boa? O nosso Deus e o seu Filho, ele é santo. Por isso eles têm o Espírito Santo, a mente santa. E também a lei é justa. O Pai e o Filho são justos, são justiça. E a lei é boa. Quem diz que é bom? O Senhor Deus é bom. Seu Filho amado Jesus, ele é bom, justo, santo e bom. Isso representa e transcreve o caráter deles, escrito em palavras, para que cada ser humano entenda o passo a passo que devemos fazer. Né? Não temos poder em nós mesmos para obedecer à lei de Deus. Por isso que somente Cristo pode ser o nosso Salvador. Porque nós precisamos dele, do poder dele, da natureza dele, para vencermos o pecado, obedecendo os mandamentos de Deus, com amor, não pela obrigação, mas por amor, ansioso em ter o caráter renovado, ter o caráter regenerado, ao caráter que foi criado em Adão lá no início. É uma bênção, nós estamos rejeitando um presente maravilhoso quando nós queremos mudar a lei, queremos escolher o mandamento. Tiago 2, verso 10, que aquele que pisa num só mandamento, ou quebra um só mandamento, ou desobedece um só mandamento, ele é culpado de todos. Porque toda a lei está interligada e ela toda forma o caráter de Deus. É a transcrição do caráter de Deus. Toda ela aponta o caráter de Deus. O padrão moral é o caráter de Deus. Né? E o Senhor, que é o Espírito, né? Quando nós contemplamos ele, recebemos Jesus na nossa vida, ele nos torna parecido com ele. Gradativamente, a gente vai se tornando parecido com ele, até que chegue à maturação. Estejamos maduros, estejamos santos, puros como Cristo Jesus. E então estaremos prontos para ser glorificados. Um grande abraço, que Deus abençoe um novo papel na sua vida. Não odeie a lei, mas que você a possa ver com outros olhos, com um desejo agora do seu coração, receber essa lei no seu coração. Pois essa foi a promessa de Jesus. Ele disse: eis que escreverei no seu coração as minhas leis. Se as pessoas não querem nem ler, nem estudar, nem aceitar, como vai ser escrito essa lei no coração delas? E infelizmente elas estão jogando fora a única cura que elas podem ter. Que Deus abençoe. Um grande abraço e tenha um bom dia. Esse foi mais um Pão de Cada Dia.